A magnetosfera pode ser considerada como uma região envoltória, constituindo a parte exterior da atmosfera da Terra, em que o campo magnético controla os processos eletrodinâmicos da atmosfera ionizada e de plasmas. O plasma se distingue da atmosfera ionizada por apresentar não apenas ionização, mas algumas propriedades a mais, como o comportamento coletivo dos constituintes quando submetidos a perturbações e uma neutralidade elétrica em uma escala macroscópica. Essa região surge da incidência da radiação do Sol sobre a atmosfera da Terra, permeada por um campo magnético. De uma forma resumida, nessa região, 3 elementos principais devem ser considerados para o entendimento dos fenómenos, dos seus comportamentos e da importância deles: a existência de campos elétricos, de correntes elétricas e de campos magnéticos resultantes. A eletrodinâmica da magnetosfera afeta não somente o ambiente espacial em torno da Terra, como também a sua atmosfera mais baixa e a própria superfície. Por exemplo, tempestades magnéticas podem produzir interrupções nos serviços de telecomunicações utilizados pelos seres humanos no seu cotidiano. Portanto, estudos sobre o Sol, o meio interplanetário e o ambiente terrestre são atualmente de importância estratégica para o desenvolvimento e a segurança de uma civilização cada vez mais tecnologicamente dependente. A magnetosfera pode ser segmentada em regiões com características físicas próprias. Antes dela, em direção ao Sol, devido à incidência do plasma solar que tem uma grande velocidade, há uma frente de choque, região que se traduz por uma descontinuidade nos parâmetros físicos do meio, e uma bainha magnética, em que o plasma e o campo magnético do vento solar têm seus valores significativamente alterados. Tem-se então a magnetopausa, que é a região fronteira externa da magnetosfera, sustentando correntes elétricas para assegurar a descontinuidade entre o meio físico solar e o meio físico terrestre. A magnetosfera externa, constituída de plasmas solar e terrestre, com a parte frontal em direção ao Sol, e a cauda magnetosférica, um prolongamento da atmosfera magnetizada em direção oposta ao Sol, e a magnetosfera interna, em que as linhas de campo magnético estão necessariamente fechadas e fixadas na superfície da Terra. Ainda interior a essa região, em direção à superfície, existem a plasmasfera, região em que o plasma terrestre mais denso roça com o planeta, e a ionosfera, região fortemente ionizada. Abaixo dessa região, por fim, há a região mais densa formada por uma atmosfera neutra, a que a ionosfera se vincula, em que os processos meteorológicos determinam o comportamento. As magnetosferas dos planetas são responsáveis pela ocorrência das auroras polares, na Terra conhecidas por auroras boreais e auroras austrais. Durante muito tempo, a magnetosfera terrestre foi conhecida por Cinturão de Van Allen, por ter sido o cientista norte-americano James Alfred Van Allen, o responsável por sua descoberta. Em 1958, Van Allen suspeitou de que havia algo errado com o facto dos instrumentos a bordo de satélites enviados ao espaço registarem, quando atingiam algumas centenas de quilómetros de altitude, 0 partículas carregadas. Para ele a realidade seria outra, as partículas nas altas camadas estariam tão carregadas que impediriam o correto funcionamento dos sensores. Assim, por sugestão sua, o satélite Explorer 4, dos Estados Unidos, foi equipado com contadores revestidos por uma fina camada de chumbo e em julho de 1958 foi finalmente medida a correta radiação, que era até superior ao que os cientistas esperavam. Esta foi a primeira grande descoberta importante, totalmente inesperada, resultante do lançamento dos satélites artificiais. O campo magnético da Terra, ou magnetosfera, que protege nosso planeta das partículas solares e do vento cósmico, não é tão homogéneo como se pensava.
Ele possui dois buracos gigantescos, que se ampliam ou diminuem dependendo do alinhamento dos campos magnéticos da Terra e do Sol. Ao contrário do buraco da camada de ozono, que ocorre na estratosfera, este é um fenômeno natural e não sofre a influência da atividade humana. Os buracos na magnetosfera podem ter grande influência sobre as telecomunicações, afetando principalmente as comunicações via satélite. Apesar do nome, a magnetosfera não é esférica, parecendo-se mais com um capacete de um ciclista. No lado da Terra que está virado para o Sol, à frente do capacete, a sua altitude é de cerca de 70.000 km, variando de acordo com a intensidade do vento solar. Na parte traseira, afunilada, correspondente ao lado noturno da Terra, ela pode chegar a 200 vezes o raio da Terra, mais de 1.200.000 km, embora até hoje nenhuma medição precisa tenha sido feita. As partículas solares isoladamente não causam grandes tempestades espaciais, mas elas ficam energizadas quando o campo magnético solar fica oposto ao da Terra, reconectando-se de forma diferente. As partículas energizadas então causam tempestades solares que podem sobrecarregar as linhas de transmissão de energia, causando até mesmo interrupções e apagões em grande escala. As partículas energizadas também podem causar tempestades de radiação que representam riscos para satélites e sondas espaciais em órbitas altas, além de representar riscos para os astronautas que tenham de sair da área de atuação da magnetosfera.